Povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Assovie que Virei, do M.R. James, presente nessa coletânea aqui. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, nós vamos conversar hoje então sobre essa história aqui, Assovie que Virei, que está presente nessa coletânea aqui, Assovie que Virei, 5 histórias de fantasma, do M.R. James, que é um autor britânico muito bom, é um autor bastante conhecido por suas inúmeras histórias de fantasmas. Ele é um autor do período clássico e ele é um autor muito legal, uma pena ele ser pouco conhecido aqui no Brasil. Ele nasceu em 1862 e teve uma vida bastante prolífica, porque ele era muito estudado, um estudioso que se interessava por as mais diversas áreas, ele era muito inteligente e tudo mais. Ele fazia muitas traduções também, ele viajou por muitas partes do mundo, só que ele ficou famoso mesmo foi por suas histórias de fantasma, que, como eu disse para vocês anteriormente aqui em algum outro vídeo, lá na Inglaterra, eles têm essa tradição das histórias de fantasmas no Natal. É uma tradição bem antiga já. Ela é mais ou menos naquela época do Charles Dickens, que o Charles Dickens ele editava uma revista que ela era, eu não sei se ela era mensal ou semanal, mas eu lembro que ela tinha edições especiais quando chegava o Natal, e essas edições eram especialmente voltadas para as histórias de fantasmas para o Natal. Então, o pessoal tem essa tradição de se reunir e contar histórias assustadoras de fantasmas, esse tipo de coisa. E o M.R. James, ele escrevia muitas histórias de fantasmas, não para autopublicação, esse tipo de coisa. Ele escrevia mais para poder ter o que contar quando eles se reuniam nas rodas de amigo dele. Então ele adorava esse tipo de coisa. E ele é muito criativo nessa área, porque os fantasmas dele não são somente o fantasma do pano branco que aparece arrastando correntes, não. Ele consegue variar muito dentro do mesmo tema. E é isso que a gente vê então na história título, que é Assovie que Virei, que é a história que nós vamos conversar hoje. Essa edição aqui então é da editora Penalux, é uma edição muito boa, tem histórias bem legais aqui. A história que dá título eu gosto demais. Deixa eu só estar dando uma lida aqui nas histórias que compõem esse volume. Nós temos então aqui, Corações Perdidos, O Freixo, Conde Magnus, O Poço dos Gemidos e Assovie que Virei, que é o conto título. E são histórias que são muito famosas dentro da sua época, e o mais legal é que a grande maioria dessas histórias e outras histórias do M.R. James que não estão publicadas aqui foram adaptadas para um seriado em inglês, que esse seriado ele durou alguns anos, mas é porque ele só tinha episódios no Natal, que são Ghost Stories for Christmas, que é basicamente histórias de fantasmas para o Natal. E o primeiro conto, o primeiro episódio que foi adaptado para essa série é justamente o Assovie que Virei. A história se chama Whistle and I Will Come to You, que é adaptado de 1968, e depois nós tivemos uma refilmagem desse mesmo episódio, também na mesma série, que também se chama Whistle and I Will Come to You, que é de 2010. Ambas foram então inspiradas nesse conto aqui do M.R. James. E agora vamos lá falar da história. Nós temos o nosso protagonista, ele é um professor muito inteligente, muito renomado, e ele está de férias. E para poder curtir as suas férias, ele gosta muito de golfe. E ele resolve então passar as férias dele numa pousada que tem na beira de uma praia. E essa pousada tem um enorme campo de golfe, muito grande, que ele pode jogar horas e horas. E ele vai então para essa pousada. Chegando lá, ele só encontra um quarto que tem 2 camas, um quarto que foi feito para uma dupla ou um casal. Ele então fala, já que só tem esse quarto, me dá ele mesmo, não me importa de ter 2 camas não. Ele vai então e começa a passar suas noites ali naquelas camas, naquele quarto. Ele ocupa somente uma cama e a outra cama fica vazia. E durante o dia passa seus dias jogando golfe e tudo mais.
Um dia ele resolve fazer uma caminhada pela praia que tem ali no pé daquela pousada. Ele caminhando pela praia e tudo mais, olhando tudo, ele encontra um buraco no chão. Um buraco parecendo artificial, um buraco que foi feito pelas mãos do homem. E ele acha muito estranho aquele buraco, muito redondinho, muito perfeito. Então vamos lá olhar o que é isso, né? Ele vai olhando, 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 e lá dentro ele encontra um assovio. Um assovio compridinho, fininho, muito antigo e com algumas inscrições em latim nele, no metal dele. Ele fica intrigado com aquilo, tipo, por que será que alguém abandonou um assovio aqui? Parece muito aquele assovio de cachorro. Ele acha estranho aquilo e tenta traduzir o que está escrito ali. E ele tentando traduzir e tudo mais, ele descobre mais ou menos que naquele assovio está escrito: quando você assoviar, eu irei chegar. Ele, tá bom, né? Vamos ver o que é isso. Ele chega, vai pro quarto dele na hospedaria, está de noite e esquece desse assovio lá. Até que então ele vai e vê o assovio lá e lembra: vamos ver o que é isso. Ele vai, olha o assovio e apita aquilo lá. Quando ele faz isso, no mesmo instante, uma tempestade gigantesca toma conta de tudo e começa a sacudir as janelas e começa a soprar por entre as frestas e vai entrando aquele ar frio e o vento lá fora canta e grita e é uma ventania tremenda e muito repentina, sabe? Ela vem do nada, só que ela não vai do nada, ela continua por um tempo ali. É até legal que ele fala assim, que se fosse uma pessoa mais impressionável, a pessoa estaria assustada com aquilo. Mas ele não ligou para aquilo de jeito nenhum, ele não tá nem aí, sabe? Ele leva na boa aquilo. Então essa ventania vai na noite inteira até no outro dia. Então os dias vão se seguindo até que uma noite ele está olhando pela janela, a janela do quarto dele dá para a praia. Ele está olhando para a janela e ele tem a impressão de que ele está vendo alguma coisa lá ao longe, bem no fundo da praia mesmo, caminhando naquela praia. Mas uma coisa estranha que impede que seja uma pessoa comum é que naquele momento estava caindo uma tempestade muito forte, sabe? Aquela tempestade de raios e trovões e muita chuva, muito grossa, aquela coisa. E essa pessoa tá lá ao longe, bem distante, vindo cada vez mais devagar. Em vez da pessoa estar correndo pela chuva ali, tentando chegar o mais rápido possível na hospedaria, não. A pessoa está andando devagarzinho, 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 muito devagar. Ele acha muito estranho aquilo, né? Porque a pessoa está indo cada vez mais próximo da hospedaria, mas andando no meio daquela chuva. É muito estranho, muito bizarro isso. E acontece então que ele não dá bola para aquilo e o dia passa. No outro dia, as crianças que trabalham lá nessa hospedaria, elas estão saindo do seu turno, estão saindo e indo em direção à sua casa. E para cortar caminho, elas passam pela praia. Acontece então que uma das crianças jura de pé junto, ela faz até um escândalo por isso, é chamada até a polícia, porque ela está dando muito desesperada e tudo mais. Ela jura de pé junto que quando ela deu a volta na direção da praia, olhou para casa, para a hospedaria, essa pessoa, essa criança viu alguma coisa muito sinistra, muito assustadora, parado na janela e olhando diretamente para ele. E o mais bizarro é, a única janela que dá de frente com a praia é a janela onde está hospedada o nosso protagonista, o professor. E a história começa a ficar cada vez mais estranha quando no outro dia a empregada, a arrumadeira, chega lá para poder arrumar as camas da casa, do quarto onde o nosso protagonista está hospedado, e as duas camas estão muito bagunçadas. Aí o cara fala, acha estranho aquilo, né? Porque como assim? Eu só dormi numa cama, a outra cama eu mal encostei. E a outra cama tá revirada, como se alguém tivesse dormido em cima dela. E eu paro de contar a história por aqui, porque como vocês podem ter sentido, o clima é uma história de fantasmas clássica, típica, mas ela tem todas as suas características que são únicas com esse fantasma, caminhando cada vez mais próximo dele, cada vez mais lento e tentando entrar na mente dele, sabe? Tentando convencer ele de que a coisa ali é real, que não é uma simples coincidência atrás de coincidência, que são coisas reais e que quando ele apitou aquilo, quando ele assoviou,
Algo realmente veio. E a história é bem criativa. A escrita do M.R. James é uma história clássica, né, gente? Então, a escrita dele também tem esse viés clássico, tem essa narrativa mais lenta, essa narrativa que tem as frases mais bem trabalhadas, mais bem construídas, só que de forma clássica, né? Então é uma coisa mais lenta, é uma coisa com palavras mais rebuscadas, mas ainda assim é uma história muito gostosa de se ler. Tem um final chocante, é um final muito, sabe? Muito boa. E uma coisa interessante, essa história me lembrou muito aquele filme recente, A Corrente do Mal, que lá nós temos também, né, a presença de um mal que se aproxima cada vez mais da pessoa, devagar, devagar, devagar e devagar, e se ela chegar perto da pessoa, acontece uma coisa horrorosa. E aqui nós temos isso também, né, desse fantasma que está se aproximando cada vez mais e mais do nosso protagonista, e o nosso protagonista não sabe o que está acontecendo, ele nem imagina que aquilo é algo real, que aquilo é algo que possa fazer mal à vida dele. E isso é muito legal, gente. É um conto divertido, não é um dos melhores contos que eu li também esse mês, é um conto muito bom, mas não é um dos melhores. Eu acho que os melhores até o momento ainda são Os Salgueiros e A Cor Caiu do Espaço, mas é muito bom também, eu indico demais, ainda mais para quem gosta de histórias de fantasma, esse tipo de coisa. E eu acho que é uma tradição legal a gente seguir esse negócio de histórias de fantasma no Natal, uma tradição interessante. Então, pessoal, amanhã nós vamos conversar sobre um conto que está presente nesse livro aqui. O livro em questão se chama Mundo Sombrio, Histórias dos Mitos de Cthulhu, e ele é uma coletânea de contos voltadas para o horror cósmico, escrita pelo Robert E. Howard. Todo mundo deve conhecer Robert E. Howard por aquela famosíssima personagem que é o Conan o Bárbaro, né? Ele então investiu no gênero de espada e magia e trouxe esse personagem marcante, mas aqui ele arriscou escrever algumas histórias de terror. E o mais legal ainda, histórias com esse viés do horror fantástico, porque ele era muito amigo do H.P. Lovecraft. Eles eram amigos no clube do Pen Pals, que é o clube dos amigos de caneta. E esse clube eles trocavam cartas direto. E nessas trocadas de cartas e tudo mais, eles ficaram grandes amigos e fizeram então essa troca de personagens e de monstros entre seus mundos. E nessa troca surgiram alguns contos. E os contos dessa coletânea são todos voltados para o horror cósmico, o mundo dos inomináveis, os mitos de Cthulhu. E a história que eu escolhi então para poder conversar com vocês aqui é Os Filhos da Noite. Esse livro foi lançado pela editora Clock Tower, uma edição muito bonita. A edição, gente, tem ilustrações. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Olha assim que legal. Ela tem ilustrações, é muito bonita, é muito completa e eu estou muito curioso para ler essa história. E eu convido todo mundo então para poder vir conversar comigo sobre o conto Os Filhos da Noite. Você que tem essa edição, pega a edição aí e vem ler junto comigo para poder amanhã a gente discutir ele aqui no canal. Então, gente, eu venho perguntar pra vocês, o que vocês acharam de Assobie que Virei? Eu achei bem macabro, eu achei bem perturbador aquele final, esse negócio dessa coisa vindo cada vez mais devagar, cada vez chegando mais, ele assobiar e alguma coisa realmente veio. É sinistro isso, né, gente? É bem sinistro, bem estranho isso. E eu achei muito boa, eu gostei da história, eu achei divertida de se ler, é uma história bem rapidinha. A edição aqui que eu tenho, essa história ela ocupa umas 45 a 50 páginas, então é uma história mais longuinha, não é um conto tão curto assim. Mas ainda assim é uma leitura muito leve, é uma leitura bem rápida de fazer, é uma leitura boa. Eu gostei demais e quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Coloque aqui nos comentários tudo que vocês acharam, vamos conversar? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai conversar sobre Os Filhos da Noite, Robert E. Howard. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!